Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala sou eu, Chauzito. Como vocês podem ver na imagem, né? Jesus cósmico. Mas nós vamos entrar numa raiz mais profunda, que é o Deus Sol. Os povos ou civilizações que sempre o adoravam. Imaginem vocês, hein, brothers? Jesus, o Deus Sol. E não só o adoravam, como o adoram desde há 10 mil anos atrás. Esse refrão não me é estranho, né, Raulzito? Devido ao seu visível poder de mudar a natureza, mantendo-a sempre renovada, e também as estrelas que conseguem decifrar eventos decorrentes de ciclos terrestres e catalogaram as constelações. A cruz do zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade, em que ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano, representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. Então as civilizações do passado e até as de hoje personificam as constelações no zodíaco e como animais também. O Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade, igualmente as 12 constelações mostram o caminho a este Deus solar. Por exemplo, mostram o caminho a este Deus Sol, por exemplo, Aquários, o Deus da chuva na primavera. Horus, o Deus Sol do Egito, de 3 mil anos antes do Cristo romano. Ele é o Sol antropomorfizado. Ele representa o movimento do Sol no céu. Os antigos hieroglifos antigos egípcios conheciam muito sobre esse Messias solar. Exemplo, Horus, o Deus Sol, tinha seu inimigo, o Deus Sete, que era a personificação das trevas, ou da noite, né? E metaforicamente falando, Horus todas as manhãs ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete ganhava de Horus. É importante frisar que trevas versus luz, ou bem versus mal, tem sido uma dualidade mitológica ainda presente. Ou seja, o Sol, que é Jesus, que é Horus, né? Horus, o Deus Sol, que brigava com Sete, o Deus das trevas. Então, Sete é a noite e Horus é de dia. São deuses mitológicos, está na cara, né? Essa dualidade mitológica ainda presente, persiste, porque isso faz parte da nossa raiz, do nosso ser, né? Que somos descendentes desses seres aí extraterrestres. Essa que é a verdade. E que ainda hoje é usada em muitos níveis. Resumindo a história de Horus, é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary, que é Maria, né? O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste que foi perseguida por 3 reis em busca do Salvador, recém-nascido. Aos 12 anos, era uma criança prodígio nos ensinamentos e aos 30 anos ele foi batizado por uma pessoa conhecida como Anup. E assim começou seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles fazendo milagres, curando os enfermos e andar sobre as águas. Horus era conhecido por outros vários nomes, como a verdade, a luz, o filho adorado de Deus, o bom pastor, cordeiro de Deus e muitos outros atributos e codinomes. Mas quando foi traído por Tifão, Horus foi crucificado e enterrado por 3 dias, e aí ressuscitou. Horus influenciou várias culturas mundiais, como muitos outros deuses mistificados com a mesma estrutura mitológica. Vamos dar um exemplo, alguns exemplos de outros seres que viveram mais ou menos parecidos com ele, que faz muita referência. Atis da Ferígia, em 1200 anos antes de Cristo, nascido na Grécia, nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro, crucificado, foi posto na tumba e depois de 3 dias ressuscitou. Krishna da Índia, 900 anos antes do Cristo, nasceu da Virgem Davaki com a estrela no ocidente, assinalando a sua chegada. Fez milagres com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia, 500 anos antes de Cristo, nasceu em 25 de dezembro de uma virgem, foi um professor peregrino que praticou milagres e transformou a água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus.
Deus, o início e o fim, ou o alfa e o ômega, né? Entre outras cositas a mais. E após sua morte, ressuscitou. Mais um, que é Mitra da Pérsia, foi 1200 anos antes do Cristo romano, né? Vou até mostrar uma imagem aqui magnífica. Nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, aliás, Dionísio da Grécia, né? Nasceu em 25 de dezembro de uma virgem, foi um professor peregrino que praticou milagres, que transformou a água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho do unigênito de Deus, o início, o fim, o alfa e o ômega. Mitra da Pérsia, nasceu em 1200 a.C., nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, teve 12 discípulos e fazia milagres, e após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de A Verdade, a Luz, entre outros nomes. E o dia sagrado da reverenciação de Mitra, nada mais, nada menos que o domingo, né? Bom, só salientando que deu para perceber claramente muitos salvadores em diferentes períodos, né? Inclusive tem Buda, que aí na imagem mostra que ele nasceu no Nepal em 25 de dezembro, no ano 563 antes da nossa era, antes de Cristo. Hermes nasceu na Grécia em 25 de dezembro também. Adonis nasceu em 25 de dezembro. Tamuz, o babilônico, nasceu em 25 de dezembro. Mitra, já falei, né? Zaratustra nasceu na Pérsia em 25 de dezembro. Dionísio, eu já falei. Então, quer dizer, Horus também, né? Que é o egípcio, nasceu em 25 de dezembro. Então, por aí você vê claramente que Jesus também é um mito, né? É um deus Mitra, mas que não é nada de mito, tá? Isso aí são todos deuses astronautas para adorar os astros. Agora a pergunta que não quer calar, né? O porquê cargas d'água desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? O porquê a morte após 3 dias? Os 12 discípulos ou seguidores. Agora vamos analisar o mais recente dos Messias solares, que no caso é o Jesus, que nasceu em Israel, né? Jesus, o romano, nasceu em 25 de dezembro em Belém, que foi anunciado com uma estrela no ocidente, e seria seguido pelos 3 reis magos, para encontrá-lo e ser adorado como seu salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista, e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajava com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água e ressuscitar os mortos, entre outros. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho do Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, né? E por aí vai. Depois de ter sido traído por um de seus discípulos, foi morto numa cruz e depois de 3 dias ressuscitou e ascendeu aos céus, né? Bom, vamos lá na primeira questão. A sequência do nascimento é completamente astrológica, tá, my friends? Shaul, eu não posso consultar astrologia, meu signo e tal, porque senão eu vou para o inferno. Mas você adora um deus astrológico. Veja bem, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela do ocidente é Sírius, a mais brilhante no céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas hoje é chamada como era chamada na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal, os 3 reis. E a estrela mais brilhante de Sírius apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Essa é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela ao oeste, numa ordem em que apontam o amanhecer, o nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgem Virgo. Em latim é Virgem. Virgo também é conhecido como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espiga de trigo. Esta casa no pão, o seu símbolo, representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém, a tradução ao pé da letra, é a casa do pão, referente também à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro. É o solstício de inverno e o solstício de verão. Ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios, da perspectiva de quem está no hemisfério norte. O Sol parece se mover para o sul e ficar menor e mais fraco.
Bom, vamos falar sobre o Natal. O Natal é a festa dos deuses, astronautas ou como você queira chamar. Todos os anos são comemorados as duas festas mais importantes e famosas, que é o Natal e Ano Novo. São inúmeras as histórias falsas, falsas para quem é religioso, né? Mas na verdade, ou para quem tem Jesus como sendo Deus, ou o Messias judeu, né? Como sendo realmente uma representação de Deus ou do Criador. Jesus nasceu em 25 de dezembro. O historiador Joséfo afirma que em Jerusalém existia pouco mais de 120 mil habitantes na época, mas em ocasião de festas era contado quase 2 milhões. Vemos o exemplo na festa do Pentecoste, que as pessoas vinham de vários lugares. Não vemos nenhuma indicação para celebrar o nascimento de Jesus, até porque o dia exato não dá nenhuma referência às Escrituras. O que vemos é que ele nasceu em outubro, mês correspondente do calendário hebraico, Etanim. Portanto, tanto as festas de Natal e Ano Novo celebradas são oferecidas não ao verdadeiro Jesus, e sim a deuses astronautas. O Natal ao deus Sol, Mitra, Baal. Ano Novo ao deus Jano, o deus da mitologia grega de duas faces. 25 de dezembro, festas dos deuses astronautas, homenagem ao deus Sol. Natal, a primeira comemoração de 25 de dezembro, com o Natal do seu ano, e no ano 325 pelo imperador Constantino, né? A verdade é que 25 de dezembro foi escolhido pela Igreja Católica para venerar o Deus Sol, assim como o domingo, seu dia de culto. A origem do termo do latim natalis, derivado do verbo nascor, nasceris, natus sum, nasce, significando nascer, ser posto no mundo, como adjetivo. Significa também o local onde ocorreu o nascimento de alguém ou de alguma coisa. Como festa religiosa, o Natal comemora no dia 25 de dezembro, desde o século IV pela Igreja Ocidental e desde o século V. Portanto, segundo certos eruditos, o dia 25 de dezembro foi adotado para que a data coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do deus Sol, que comemorava o solstício de inverno, no mundo romano Saturnália, festividade em honra ao deus Saturno. Era comemorada de 17 a 22 de dezembro. Era um período de alegria e troca de presentes. Pelo menos isso, né, brother? O dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus persa Mitra, o sol da virtude. 1º de janeiro, comemoração ao deus Jano. Jano, em latim, Janus. Foi um deus romano que deu origem ao nome do mês de janeiro. Era o porteiro celestial, sendo representado com duas cabeças, representando os términos e os começos, o passado e o futuro. De fato, era o responsável para abrir as portas para o ano que se iniciava, e toda porta se volta para dois lados diferentes. Ano Novo é um evento que acontece quando uma cultura celebra o fim de um ano e o começo do próximo. Todas as culturas que têm calendários anuais celebram o Ano Novo. A celebração do evento é também chamada de Réveillon, termo oriundo do verbo réveiller, que em português significa despertar. Vamos despertar, gente. Estamos no caminho do despertar da consciência, né? A comemoração ocidental tem origem em um decreto do governo romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo em 46 AC, antes do Cristo, né? Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jan, que tinha duas faces, uma voltada para frente e outra para trás. Vou mostrar para vocês a face de Jano. Ok, brothers? É esse cara aí, ó. Bom, é bom ressaltar
que cargas d'água o Chauzito está falando isso. Esse é um presente de Natal para vocês. A princípio muitos vão me odiar, mas depois vocês vão me adorar, ou me amar, né? Não quero ser adorado. É que na verdade esse Jesus, ele nasceu em Roma no ano 325, lá em Constantinopla, com Constantino e todo aquele concílio de Nicéia e os tratados de Trento. Nesses tratados e nos concílios foram determinados que a lei ariana, ou o Império Ariano, que era a religião, que eles acreditavam no Deus monoteísta, né? E através do cristianismo criaram-se 3 deuses, eles chamam de triuno, para colocar e dominar as massas. E nos concílios colocaram-se um Deus politeísta como sendo monoteísta. Eles são muito artistas, não muito sábios. Temos que realmente reconhecer isso, porque senão as pessoas não estariam tão mergulhadas em um abismo tão profundo quanto esse, que dá um sono em que as pessoas não acordam facilmente. O transe é muito forte, mas as pessoas não se questionam, né? Como, por exemplo, vou ler aqui para vocês um pequeno versículo magnífico, que é da mulher samaritana, tirar água, em João 4,7. Bom, a nossa história começa numa cidade de Samaria chamada Sicar. Samaria foi originalmente o nome da capital do reino israelita do norte. Depois passou a designar uma vasta região ao seu redor. Caiu em 722 AC, antes do Cristo romano. Hashtag. Sabemos que havia uma rixa. Olha como os pastores utilizam, né, de palavras da PNL, Programação Neurolinguística, colocando que existe uma rixa entre os judeus. Mentira, nunca existiu rixa entre os judeus e os gentios, tá? Mas é que eles utilizam desses argumentos para induzir as pessoas. Aqueles que não se misturavam através do casamento com outros povos, isso é verdade. Até hoje, os judeus não se misturam facilmente. E os samaritanos, judeus que se misturavam com outros povos através do casamento. Então, é isso, eles não se misturavam. E o motivo desse atrito era porque os judeus não aceitavam o casamento misto dos samaritanos. Não era só os samaritanos que existiam naquela região, brothers. Eles denominavam todos de gentios, tá? E não era que tinha rincha, coisa nenhuma. Eles não permitiam que os samaritanos frequentassem o templo, por isso estes construíram o seu próprio templo, indo mesmo de encontro a Deus e blá blá blá. O povo judeu zelava pela natureza da raça e não aceitava a ascendência mista dos samaritanos. Bom, aqui está sendo bem contundente de que realmente o povo judeu era dividido, né? Separados de Zeus. O povo judeu zelava pela pureza da raça e não aceitava a ascendência mista dos samaritanos. Ao examinarmos a Bíblia, no Evangelho de João 4,4, vemos que Jesus havia deixado a Judéia e se dirigia para a Galiléia, mas era necessário passar por Samaria. João 4,4. Jesus decidiu passar e não se desviar da cidade onde viviam aqueles rejeitados. Que rejeitados, brother. Como se ser judeu fosse a melhor coisa do mundo, né? Rejeitados. PNL, esses pastores utilizam, pelos judeus. A mulher samaritana morava em Samaria, ela morava em Sicar, e a hora sexta, que era meio-dia, caminhava até o poço para apanhar água. Era comum naquela época as mulheres mais novas de uma casa irem buscar água no poço para suprir as necessidades. Geralmente elas preferiam fazer isto no fim da tarde, quando o tempo estava mais fresco. As mulheres samaritanas estavam indo apanhar água ao meio-dia, hora sexta, como diz a Bíblia, em João 4,6. Talvez, né, isso aqui já quem está narrando aqui é o pastor, né, talvez por ser desprezada por eles, por elas e blá blá blá. A Bíblia nos diz que Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. João 4,6. A mulher samaritana se aproximando do poço e ficando surpresa por encontrar ali um judeu e ainda mais por ele falar com ela dizendo: dai-me de beber. João 4,7. Então, meus amados irmãos das estrelas, observem o seguinte:
Está claro que os judeus realmente eles sempre tiveram essa cultura de não se misturarem. Por isso a pergunta da samaritana, da mulher, e o espanto dela, né? E obviamente ela sabia que ele era judeu. Isso confirma a origem do suposto Jesus. Certo? Onde eu quero chegar com isso? Quero dizer para vocês da seguinte maneira: se Jesus nasceu na Judéia, em Israel, em Jerusalém, e ele falava o hebraico arcaico da época, né? Como o nome dele poderia ser Jesus, que é um nome de origem greco-romana? Como assim? Não, Charles, isso é a transliteração. Não é transliteração, brother. Transliteração, eu vou explicar para vocês o que é. Transliteração é você pegar o nome de uma pessoa, certo? Vou aqui abrir um bloco de notas para explicar para vocês mais ou menos entenderem. Você pega, aqui, ó, certo? Colocar em cima da cabeça do Chãozito. Meu nome é Paulo Henrique. Paulo Henrique. Tem o restante dos nomes aí. Mas eu me autodenominei Shaul. Esse nome, com S-H-A-U-L, é uma transliteração do nome Shaul. Que se você pegar as letras hebraicas, você não vai conseguir ler. Mas se você vê um hebreu lendo com as letras hebraicas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Então a transliteração, tipo uma montagem, para que a fonética da pronúncia se aproxime próximo de quem realmente é judeu e lê no hebraico, nas letras hebraicas. É só para isso, nada mais do que isso. E aí isso realmente dá uma diferença violenta. Então eu achei aqui, ó, esse aqui seria as letras hebraicas, tá vendo? É tanto que o pontinho aqui do mouse, se eu clicar aqui, ele vai ficar lá na frente, porque se lê daqui para lá, e não da esquerda para a direita igual a gente. Eles leem da direita para a esquerda. Sem falar que na língua hebraica não existe o A, E, I, O, U, e muito menos a letra J. Isso aqui que eu estou falando para vocês é só uma das milhões de contradições que provam a inexistência desse Jesus e que ele realmente foi criado lá nos concílios de Nicéia e nos tratados de Trento com Constantino em Constantinopla no ano 325. E aí veio Jerônimo, que fez a Vulgata Latina, né? E depois veio várias outras traduções aí, e que isso não é o caso aqui. Mas o mais importante é que você saiba que isso foi uma invenção, que é um Deus Mitra Sol, tá? É essa que é a realidade da nossa vida. Nós somos enganados e adoradores de deuses astronautas e de astros. Essa que é a verdade. Você fala assim, Charles, então você está defendendo a religião judaica. Não, eles também têm os erros deles, como por exemplo, Moisés, quando foi no Monte Sinai buscar, que está lá em Salmo 68:13, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Em que Deus veio no Monte Sinai entregar as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, e aí vieram os outros anjos com suas embarcações, tá? As embarcações são naves espaciais. O Monte Sinai ele se deteriorou por causa da energia que aquelas naves liberavam, e também Moisés voltou de uma maneira diferente, porque ele estava totalmente tomado pela energia vril ou atômica, né? Bem, do jeito que você achar melhor, e ele voltou reluzente, tá? Brilhando e transformado, justamente por quê? Porque a energia das naves. Se as pessoas se aproximassem dali, por isso que elas não podiam se aproximar, e Moisés podia porque ele era um híbrido, ele não era uma pessoa normal, deu para entender o porquê daquela historinha que Moisés foi encontrado num cestinho no rio, lá no Egito, e que a filha do rei, do faraó, né, a filha do faraó, encontrou ele e adotou ele. Saiba que todos nós somos induzidos telepaticamente por esses deuses astronautas. Moisés era um ser híbrido. Sabe o que isso significa? Ele não era deste planeta, assim como todos nós não somos.
ok? Se é que ele existiu mesmo, né? Supostamente a analogia que se dá é essa, de que Moisés era um extraterrestre e que as tábuas dos 10 mandamentos veio do espaço, brother. E logo em seguida, como esse Deus é um Deus egocêntrico, estava escrito lá, né, tá até hoje, não matarás, e logo em seguida ele mandou matar metade do povo de Israel, e ao Choru, né? Teve até um caso que eu vou mencionar e eu acho muito importante ressaltar isso para vocês verem como esse Deus é mau, gosta do cheiro da carne do churrasco, por isso que nós somos assim, nós temos essa ascendência dele no nosso DNA. Eles mexeram no nosso DNA, diminuindo a nossa capacidade. Não é o caso da teoria de Darwin, não, tá? É o contrário. Nós evoluímos, nós não evoluímos. E aí ele mandou lá o povo de Israel, Moisés, a perseguir uma outra tribo que eles consideram como gentios devido a uma dívida lá, e mandou matar todo mundo, mas o capitão lá do exército trouxe os despojos, as mulheres, as crianças. Os despojos, para quem não sabe, é a riqueza material, o ouro, as peças de ouro e tal. Os animais são os animais melhores, né? Trouxe tudo. Ele teve que ficar fora do arraial e purificar tudo, para entrar na santidade de Israel, dentro do arraial. Né? Depois de tudo isso, eles foram lá apresentar as crianças e as mulheres. Moisés mandou matar as mulheres, covardemente, porque Deus mandou matar as crianças homens, porque mais tarde poderiam vingar a morte da família, e as meninas que nunca se deitaram, as crianças meninas, né, do sexo feminino, que nunca conheceram o homem, ou que se deitaram com o homem, poderiam ficar, cada um escolher uma para si como escrava. Aí fica a dica, pedofilia, tudo. Então esse Deus, ele é mau. Então, essa passagem está em Números 31, mais especificamente eu vou ler do 15 em diante. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão constatar por si próprios que esse Deus é um Deus malvado. E Moisés disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel, e ao Choru, né, de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor, tá? É um negócio, né? Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Prestem atenção. Deixai-as viver para vós significa o quê, brother? Meninas virgens, viver para vós. Ai, ai. Esse é o nosso Deus. É. Nosso Deus, Chauzito? Sim, é esse o nosso Deus. São arcontes do mal que sempre nos dominaram. Por isso, a razão em que nós somos o que somos. O nosso planeta, a nossa economia, desigualdade social, guerra e guerra e guerra e não acaba mais. Também pelo motivo de gostarmos de carne e muito sexo, né? Here we go. Então, meus amados, tem muitas e muitas outras contundentes aqui nesse pedaço. Vocês vão ver atrocidades bíblicas. Confira na relação abaixo uma coleção inicial de algumas das mais notáveis atrocidades encontradas na Bíblia cristã. Tá vendo? Então você vai fazendo um pause aí, vai pesquisando e copiando aí e analisando, tá? Para vocês verem como o negócio é ferrenho, tá vendo? É muita coisa, brother. Para vocês perceberem que a Bíblia é um balde de sangue, né? Infinito. Aí eu fico me perguntando, todas essas guerras, matanças que esse Deus Arconte nos colocou, será que isso foi alterando o nosso DNA? Claro que sim, brother. E é por isso que a geração de hoje é o que é. Por isso é que o nosso mundo hoje é o que é. Mas, Charles, existe o bem? Existe. Eu não sei te dizer ainda qual forma, como é, mas eles estão aqui lutando por aqueles que querem sair daqui e que não gostam daqui, ok? Nem de tudo é tudo ruim. Vamos ter fé e esperança de que esses deuses arcontes perderam, e esses Anunnaki perderam.
Supostamente estamos passando da era de peixes, né, para a era de aquários. E vamos que vamos. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: essas pessoas que ficam aí defendendo a Bíblia como sendo verdadeira e de que esse Deus é bom, elas são magneticamente controladas telepaticamente, brother. Elas vão continuar ceguinhas e tentando levar um monte de gente com elas. Então, here we go. E tem uma outra parte que fala dos ursos, que um profeta estava passando, as crianças, sabe como é que é criança, né, brother? Viu o velho careca e começou a zoar com a cara do cara. Carequinha, sabe como é que é criança, brother? Aí o careca falou assim, o profeta, eu vou jogar uma maldição em vocês, que o urso vai comer vocês. Aí Deus, né, que está por trás daquele cara ali, os ursos, as ursas, né, vieram e comeram as crianças, e foram muitos, despedaçou, arrancou os pedaços do corpo. Então é esse tipo de Deus que nos governa. Por isso é que nós passamos todas essas dificuldades financeiras, desigualdade social, todas essas frustrações. Ele tenta de todas as formas nos desanimar, porque nós criamos energias para eles se alimentarem. Por isso o planeta nunca melhora e nunca é justo. A desigualdade social, a desigualdade de distribuição de renda, é uma minoria, né? Supostamente são as 12 famílias Illuminati aí, que são seres que para mim são híbridos, controlados via remoto por tecnologia alienígena, são ondas magnéticas, né? Como o caso Varginha, que aqueles ETs também eram híbridos, supostamente, por aí vai. Saiba que nós somos enganados desde os primórdios, essa que é a verdade. E esse é o meu presente de Natal do Chauzito para vocês. Então, esses deuses astronautas vêm desde os Atlantes, nós já passamos por isso em outras vidas, tá? Não é a primeira vez. Vários e vários ciclos aí do Nibiru, que é o planeta Chupão, e que os evangélicos acham que vai ser Jesus que vai arrebatar eles, mas na verdade eles serão sugados pelo planeta Nibiru nessa transição planetária. Apesar de que já era para ele ter vindo, mas houve um atraso porque ele foi expulso para a Ursa Maior, mas ele está voltando. Porque não é um planeta natural, ele é uma grande embarcação, supostamente maior que Júpiter 10 vezes. Aí você me pergunta, Shaul, por que cargas d'água você afirma com tanta veemência de que somos descendentes dos Anunnaki e também escravos ao mesmo tempo, e que eles são arcontes do mal? Simples, brother. Vou mostrar as imagens. Esses aí são os pergaminhos que os cristãos se apegam em dizendo que é a prova fidedigna, né, arqueológica, e que isso aí é a única prova contundente do Deus magnífico e maravilhoso, bonzinho deles. Agora, esta é a prova contundente, da qual prova veementemente de que os Anunnaki realmente é mais antigo. Essa prova, isso aí que você está vendo, são as tabuletas de argilas cuneiforme da civilização suméria. É datada de 3.600 anos antes do Cristo romano, né? Claro, aquela farsa. Só que existem alguns cientistas que alegam veementemente que é datada de mais de 6.000 anos. Aí fica ao seu critério, brother, quem você realmente queira acreditar. Porque isso é tudo uma questão de acreditar, né? Quer você queira ou não. Isso é um fato, entendeu? Então essas são as provas arqueológicas, além de todas as outras pirâmides espalhadas por todo o globo terrestre, todas as construções megalíticas construídas. Será que foi com aqueles machadinhos que a teoria de Darwin relata? Não dá para acreditar, brother. Todas essas coisas que eu estou colocando aqui, essas palavras, essas colocações, são fragmentos desse enorme quebra-cabeça. É por isso a necessidade de você pesquisar, ok? Então esses deuses Anunnaki são os arcontes que sempre fizeram todo o mal à nossa humilde e sofrida e pelejada civilização da superfície deste planeta globo terrestre. Bom, meus amados, estudem, não precisem acreditar em mim, esse é o presente de Natal do Chauzito. Não desejo Feliz Natal para vocês, porque vocês estarão adorando esse Deus Arconte, que nos fazem o mal o tempo todo, né? Em tempo integral eles ficam querendo o nosso mal. E dê o seu like, compartilhe aí, here we go, um abração aí, fui!